Olha, o Luiz Eduardo Batista, ele deu uma entrevista hoje à revista Forbes e chamou a atenção essas aspas aí. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa, você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável. Fecha aspas, então, para o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Como você interpretou essa entrevista do BAP? Assim, o que ele quis dizer exatamente? Qual é o recado que ele quis passar com isso, André? Eu entendo isso de duas formas. A primeira é mais geral, assim. Vai ser muito difícil a gente... aqui no Brasil e fora, ouvir um dirigente dizer que que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é a nossa prioridade. Porque esse torneio ele vai acontecer de 4 em 4 anos. Os clubes não operam dessa maneira. Quem opera assim, quando as coisas são bem feitas, são as seleções nacionais, por causa da Copa do Mundo. Os clubes operam ano a ano. E se a gente vier para a América do Sul, não dá nem para saber se o técnico vai ser o técnico na próxima edição do Mundial, se aquele time vai estar ou não vai. É uma coisa que é muito diferente do calendário, da forma como os clubes tocam a sua vida. É claro que o clube classificado pode se planejar fazendo um tipo de contratação que é diferente, pensando em fazer um bom papel, entendendo como a administração do tempo vai ser a melhor para chegar no Mundial bem, mas isso vai começar a ser feito quando? No ano anterior? No final do ano anterior? Então, eu acho, e isso não é uma crítica ao torneio, eu acho que ele pode ser muito legal, mas vai ser difícil, eu entendo que vai ser difícil até nos lugares onde o futebol é organizado de uma maneira mais profissional, o que não significa que seja perfeito, mas onde há tempo, onde há mais condições de se trabalhar a médio e longo prazo, alguém vai dizer, nossa, a prioridade neste ciclo é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As coisas vão ser feitas quando esse torneio estiver se aproximando. E em relação ao que o BAP disse, agora mais do ponto de vista prático, eu acho que é um pouco também para diminuir as expectativas e avisar o torcedor diante de um embate que é desleal em muitas características. Acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom papel, os clubes brasileiros todos têm condições de fazer um bom papel. Eu sei que você vai me perguntar, ou nós vamos falar ali daqui a pouco. A minha impressão é que o Palmeiras é o time que inicialmente tem uma situação mais vantajosa, mas eu acho que o que o presidente do Flamengo quis dizer é que existe todo o interesse em fazer um bom campeonato mundial de clubes, mas o Flamengo não está preocupado com o título desse torneio, está focado nas competições que ele mencionou, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Ele fala, em outra parte dessa mesma entrevista, ele fala, os times estão cansados, os europeus, né, estão cansados, vai que a gente vai indo mais longe. E ele fala também sobre a divisão dos prêmios, porque os times da América do Sul, eles ganham uma premiação muito menor do que os times europeus na Copa do Mundo. Zupa, então é natural, vai ser normal vermos os clubes brasileiros ou os clubes da América do Sul olhando para o Mundial de Clubes e, não é uma prioridade, vamos ver aqui o que é que vai dar? Então, mas o fato de não ser, é diferente de um outro contexto. No contexto nosso da temporada corrente, como os campeonatos eles são concomitantes, um atropelando o outro, quando a gente fala que a Copa do Brasil não é prioridade, isso representa o clube não escalar a força máxima para escalar na prioridade. Sim. No Mundial de Clubes, não. Porque só tem ele. Então, assim, o fato de não ser prioridade... O que eu entendi dentro dessa fala do presidente do Flamengo é que, do ponto de vista financeiro, o grosso da arrecadação do Flamengo não está no Mundial de Clubes, e não está, é verdade. E do ponto de vista esportivo, a temporada do Flamengo não pode ser pautada principalmente pelo Mundial de Clubes. E eu concordo. Não pode mesmo. Porque é um campeonato em que, salvo alguma exceção, da exceção, algum time brasileiro vai ganhar. Da exceção, sabe? Muitas exceções. E quando? E quando? Daqui a quantos anos? Então, assim, se você trata como prioridade algo que você não vai ganhar
e que você tem chance pequena de ganhar, bem pequena de ganhar, e pauta toda a sua temporada, todas as suas decisões da temporada para desembocar ali, o que você faz a partir do dia 16 de julho, dia 14 de julho, que é o primeiro dia pós-mundial? E a partir do dia 14 de julho, dali para frente, o Flamengo vai olhar para a fase final de Copa do Brasil, para a fase final de Libertadores, para a fase final de Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que o Flamengo não vai se preparar bem para o Mundial, que o Flamengo vai para o Mundial para o que acontecer, beleza, não é isso. Mas o grosso, o planejamento da temporada, ele não pode ter como, o meu ponto que vale é de 14 de junho a 13 de julho. Isso é parte da temporada do Flamengo. Hoje, né, para essa temporada, talvez para daqui a 4 anos, mas infelizmente, o ponto curioso do Mundial é o seguinte, quem tem motivos para olhar para ele como prioridade, não tem chance de ganhar. Quem tem condições de ganhar ainda não olha para esse campeonato como prioridade, porque os europeus não queriam jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas eles foram convencidos pela FIFA e acham que ao longo dos anos, das décadas, o campeonato vai pegar. Sim. Mas nessa primeira edição, os europeus estão olhando de lado para entender como é que vai funcionar esse campeonato que atrapalha as férias dos jogadores. Pois é, que atrapalha as férias dos jogadores. Falamos sempre de um calendário muito complicado aqui no Brasil, mas na Europa também se reclamou muito desse calendário, porque os jogadores eram para estar, os europeus não eram para estar de férias, começarem as suas férias, depois do seu mês de férias, começaria uma nova pré-temporada para ir, sim, começar a nova temporada lá para julho, agora vai ser para agosto, setembro. André Kfouri, só que tem muito torcedor falando, e a Copa do Brasil? Assim, o BAP, ele cita 81 jogos, o Flamengo pode jogar 81 jogos, são 7 a mais, então, com o Mundial, né, que bota em cima do Fluminense, que coloca também em cima do Palmeiras e também do Botafogo. Até 7, né? Até 7, logicamente, se chegar na final, ou seja, pode chegar até 81 jogos, realmente um absurdo a quantidade de jogos, já vimos alguns times fazendo essa quantidade de jogos, mas não tem como você pensar que um grupo maior que seja consiga fazer de uma maneira com o futebol de alto nível 81 jogos em uma temporada, não dá. Mas e a Copa do Brasil? Porque aí vem logo depois, finalzinho de julho, começo de agosto, tem Copa do Brasil, é Flamengo e Galo. Os torcedores começaram, então é Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vai deixar de lado para descansar esses jogadores? A história mostra que tentar abraçar essas 3 competições aqui no Brasil é uma proposta complicada, muito arriscada. Quem chegou mais perto disso foi o Atlético Mineiro no ano em que venceu o Campeonato Brasileiro, a Libertadores a Copa do Brasil e foi semifinalista contra o Palmeiras da Copa Libertadores. Então, poderia ter chegado à final. Ninguém sabe dizer se ganharia a final, se chegasse ou não, mas assim, a campanha mais bem sucedida numa realidade que tem mostrado times ganhando 2 dessas 3 competições como algo corriqueiro por aqui. O Palmeiras já fez, o Atlético, o Flamengo já fez, o Palmeiras já fez 2 vezes, o Flamengo também já fez 2 vezes, não fez? Acredito que sim. Então, querer ganhar as 3, dizer que vai encarar as 3 com a mesma força, com a mesma energia, basicamente com os mesmos jogadores, eu acho muito arriscado, perigoso. E com isso eu não estou querendo dizer que foi isso que o BAP quis alertar o torcedor. Vamos largar a Copa do Brasil. Não acho que foi isso. Eu acho que no estabelecimento do que o Flamengo considera mais importante, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores tem essa preferência. Eu não acho errado. Honestamente, não acho. Vai ter que escolher, vai ter que fazer alguma coisa. Não vai dar para jogar com todos os seus principais jogadores. E assim, é muito apertado, né? Porque aí tem o final do Mundial, aí tem início das oitavas de final de Copa do Brasil, julho, agosto, aí logo depois... Você está sendo otimista. Ainda tem, né? Não, você está sendo otimista com a final do Mundial. A tendência é que os times brasileiros saiam muito antes, lógico. Né? Aí dá para descansar um pouquinho mais. Né? Ou seja, tem muito treinador falando, bora pessoal, acabar com isso aqui para a gente voltar para o Brasil. O que pode ter de diferença, ou o que vai ter de diferença, é quando voltar a temporada do futebol brasileiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores, se vai existir uma diferença física entre os times que jogaram o Mundial e os que não jogaram. Porque os que não jogaram vão dar aí entre 10 e 15 dias de folga, de férias para os jogadores, porque o estadual começou muito cedo, o brasileiro acaba dia 21 de dezembro, então as férias foram ali comidas para compensar. E vão ter uma intertemporada, coisa que Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não vão ter, a não ser que eles caiam muito precocemente no campeonato. Então, o que pode existir é uma diferença física para o semestre. O acúmulo de jogos eu acho que não vai acontecer,
porque infelizmente Mas não vai, acho que teremos mas vai times ter acúmulo brasileiros. com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e isso vai ter. Libertadores de Isso é- oitavas, isso é uma principalmente para realidade. Flamengo e Inter. Aí tem Flamengo e Galo. Isso é uma Aí realidade. depois Campeonato Brasileiro, aí Flamengo e Inter, Flamengo e Inter, Flamengo e Inter. São muitos jogos. Não tem como também, fugir né? disso aí, infelizmente. E aí você tem, de um jeito ou outro, você vai acabar tendo que priorizar uma competição. Fazer escolhas. E pelo jeito o Flamengo fez a sua escolha, que é Campeonato Brasileiro, desde o início da temporada fala-se sobre isso, e Libertadores, claro que ninguém vai abrir mão. Então olha-se para a Copa do Brasil de uma maneira um pouquinho diferente.